Os dias estão passando rápido, né? E eu tenho certeza que vocês já devem estar preparando a mesa para o Natal, né? Pensando já o que vai fazer, qual vai ser o cardápio, como é que vai decorar. Sabe por quê? Porque é uma ocasião especial, aí a gente quer fazer tudo especial, né? Principalmente colocar uma mesa especial. Nós temos uma tradição de ceia, não é assim, de Natal? E o que nós vamos hoje realizar aqui é justamente a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. E quando nós nos assentamos à mesa, não só no Natal, né? Eu, por exemplo, amo colocar a mesa. Lá em casa, se eu pudesse, eu colocava a mesa todo dia. E outra coisa, eu gosto de troco o jogo americano, eu troco os copos, eu troco o prato, eu gosto de fazer uma mesa diferente. E por que eu gosto de mesa? Porque na mesa, quando nós nos sentamos à mesa, no começo pode ser que não, mas depois que você começa a comer, você vai conversando, e aí depois que a barriguinha está cheia, a gente fica feliz, né? Porque quando a gente está com fome, fica nervoso. Tem gente aqui que está nervosa, porque está com fome, ainda não jantou. Mas depois que come, todo mundo se acalma, fica feliz. E aí na mesa, a gente começa a conversar, e na mesa você fala dos seus sonhos, dos seus planos. Na mesa, nós que somos pais, temos oportunidade de ouvir nossos filhos, os filhos ouvem os pais. Às vezes ali a gente tem essa comunhão diferenciada quando nós estamos sentados à mesa. E, antigamente, o povo de Deus eles tinham muitas tradições, muitos memoriais. Lembra de Josué, quando ele atravessou o Jordão? Ele disse para pegar 12 pedras e colocar lá no meio do Jordão como um memorial, porque Deus secou o Jordão para que o povo de Israel passasse. Então, a Santa Ceia, ela é um memorial. Jesus deixou duas ordenanças para nós. A primeira é a Santa Ceia e a segunda é o batismo nas águas. São ordenanças de Jesus. Nós estamos aqui cumprindo hoje uma ordenança de Jesus. E sabe, essa coisa do costume, ela é tão maravilhosa, porque Jesus ele sentava com os seus discípulos e ceiava com eles. Eles comiam juntos, caminhavam juntos. E antigamente, os judeus, e até hoje lá em Israel, eles têm esse hábito, eles abrem a Bíblia, eles abrem a Torá, e eles também contam todos os dias para os seus filhos as histórias da sua família, como que a sua família, dependendo da tribo, participou na vida de Cristo, na história do povo de Israel. Aqueles que não são judeus messiânicos, que são ortodoxos, contam como eles participaram, como foi. E eles vão passando isso de filho para neto e para outra geração e vai sendo transmitido. Então, quando eles abriam a Bíblia, o que eles faziam? Eles liam um texto da Escritura e eles contavam a história. A história, na maioria das vezes, que eles ouviram dos seus pais, que ouviram dos seus avós, que ouviram dos seus bisavós. Então, hoje, eu não quero falar hoje sobre mim, sobre você, embora falar sobre Jesus é falar sobre nós, não tem como separar. Mas o centro hoje é realmente Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é o tudo, ele é o autor, ele é o amado, ele é o personagem principal. E eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu no último dia de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus ele nasceu, cresceu e ele viveu conosco aqui como homem, em carne e osso, durante 33 anos e 40 dias. 33 anos ele estava encarnado, 40 dias foi quando ele esteve aqui na Terra, depois que ele ressuscitou. E quando ele esteve aqui, no último dia de vida dele, a Bíblia não conta tudo o que aconteceu naquele dia, mas eu quero falar um pouco sobre esse último dia de vida de Jesus aqui na Terra, porque foi um dos momentos mais marcantes para nós que somos cristãos. Foi um dos momentos mais marcantes, na verdade, para a história da humanidade. Porque até hoje, quem acredita, quem não acredita, o calendário que nós usamos é o calendário de Jesus. Nós estamos vivendo em que ano agora? Vamos entrar aqui no nosso calendário em que ano? 2025. A partir de quê? Você sabe? A partir do nascimento de Cristo. Descer, não é verdade? E é assim.
É assim que as pessoas vivem. Então, quer creia, quer não creia, tem que se submeter a Jesus Cristo de alguma forma. E foi maravilhoso, ele esteve aqui, e nesse último dia, a Bíblia diz que ele reuniu os seus discípulos para jantar com eles. Ele sabia que seria a última noite. Ele sabia que era a última vez que ele ia estar ali com os seus discípulos, como ele fazia sempre. E a Bíblia diz que ele reuniu os discípulos. Eu vou fazer um resumo aqui, depois a gente vai parar em alguns pontos. Então, ele participou daquela Santa Ceia com eles. Depois que acabou a Santa Ceia, a Bíblia diz que ele foi para o Getsemane. O Getsemane era um jardim que fica no Monte das Oliveiras, onde Jesus ali ele foi preso. Ali ele foi traído por Judas com um beijo. Vocês conhecem bem a história. E foi levado para passar por um julgamento. Na verdade, ele passou por vários julgamentos naquela madrugada. Ele foi levado para ser julgado pelo Sinédrio, que era o conselho judaico da época. Depois levaram ele para ser julgado por Pôncio Pilatos, que o enviou a Herodes, que voltou para Pôncio Pilatos. E depois ele foi condenado e foi levado até a crucificação, que era uma punição brutal naquela época. Jesus ele foi humilhado, ele foi injustiçado e ele foi crucificado. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele apareceu para os seus discípulos. E a história é muito grande e é maravilhosa. Mas eu gostaria de passar aí e parando em algumas partes dessa história de Jesus. Então eu queria começar falando sobre esse momento da ceia, esse momento onde Jesus reuniu ali os seus discípulos para jantar. Jesus estava profundamente entristecido naquela noite, porque ele sabia que era a última noite. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, naquele momento, Jesus deixou duas lições muito importantes, que eu quero que hoje essas lições fiquem também no nosso coração. Jesus deixou lição ali de comunhão e de serviço. Esse foi o chamado da Santa Ceia do Senhor para mim e para você. O exemplo que ele deixou para nós de comunhão e serviço. Comunhão porque ele reuniu os seus discípulos. Ele comungou com eles, ele comeu com eles. E Jesus não excluiu ninguém, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Mesmo sabendo que no meio deles estava Judas, que o iria trair, porque ele já sabia, ele falou isso na mesa. Mas Judas esteve ali, Judas também participou daquela ceia com Jesus. Então Jesus deixou esse exemplo de amor sacrificial. É um amor de sacrifício. Ele colocou ali... Gente, a ceia não era um cálicezinho de vinho e um pedacinho de pão, como nós fazemos aqui. A ceia era um jantar. Tinha comida. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, vocês na hora da ceia, vocês não esperam pelos seus irmãos. Vocês começam a comer antes. E aí quando os seus irmãos chegam, não tem mais comida. Vocês não façam isso, isso é muito feio. Se você não aguenta esperar pelo seu irmão, come em casa. Para quando chegar aqui, você aguentar esperar. E ele diz, e alguns estão até se embriagando no momento da ceia. Então eles não bebiam um cálicezinho, eles bebiam vinho mesmo. Então, Jesus ali ele estava num jantar com os seus discípulos e era costume comer do pão e beber do vinho durante o jantar. Então, Jesus pegou o pão e o vinho e, simbolicamente, ele partiu e ele explicou para eles, simbolizando o sacrifício que ele iria realizar logo, logo. Ele disse, esse pão aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Foi ali onde ele entregou para os seus discípulos o pão, entregou o vinho, e depois ele disse, esse vinho é o cálice da nova aliança que eu faço por vocês, simbolizando que o corpo dele seria moído lá na cruz e o sangue dele seria derramado lá na cruz do Calvário. Então, aquilo ali foi um exemplo de comunhão e demonstração do amor, esse amor incondicional, esse amor indescritível. Não tem como descrever com palavras o amor de Jesus Cristo por mim e por você. E em seguida, ele deu o segundo exemplo naquela noite, porque ele queria deixar marcado para os seus discípulos. Aquela noite foi uma noite muito especial. Ele disse assim, olha, a partir de agora, vocês vão continuar fazendo isso.
vocês vão repetir a Santa Ceia, vocês vão comer do pão e beber do vinho em memória de mim, até que eu venha. É um memorial. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando aqui que nós estamos falando do passado. Jesus, ele derramou lá na cruz já o sangue, já o corpo dele foi moído, mas ele está fazendo isso hoje ainda, porque todos os dias os nossos pecados são perdoados por causa desse sangue. E do futuro, porque ele disse, façam isso, fazer isso, até que eu venha. Nós estamos fazendo isso porque nós sabemos que ele ainda não veio, mas ele está chegando. Então, nós continuamos aqui até hoje, fazendo, cumprindo a ordenança que ele mandou. E depois de dar esse exemplo de sacrifício, deixar essa ordenança, mostrar o seu amor por nós, Jesus dá um outro ensinamento para os seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos. E aquilo parecia tão inapropriado que Pedro disse assim, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Mas ele ensina para eles, ele diz assim, olha, o servo, nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, ele queria dizer assim, não é porque eu estou lavando os seus pés que eu vou ser menor do que você, mas pelo contrário, aquele que se acha grande, aquele que tem responsabilidade, quanto maior a responsabilidade que Deus nos dá, maior é o serviço que nós deveremos prestar. Ele mostrou ali que nós devemos servir uns aos outros e que autoridade é serviço. Quanto maior é o cargo que você ocupa, mais responsabilidade você tem, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Se você é empregado, é uma responsabilidade. Se você é gerente, aumentou a tua responsabilidade. A tua autoridade aumenta, mas a responsabilidade também. Se você vira o dono do negócio, aí é que você vai trabalhar mesmo. Aí é que você vai servir mesmo. Então, Jesus quis mostrar que nós deveríamos servir uns aos outros. Ele deu um exemplo de serviço, de amor. E é importante ter isso muito claro. É importante ter isso muito claro, porque ele, quando falou dessa comunhão, ele mostrou o plano dele. O plano de Deus é que nós não andássemos sozinhos, que nós fôssemos um corpo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o cabeça, e nós, a igreja, somos seu corpo. Um membro não pode andar separado do corpo. Nós precisamos andar juntos, porque a salvação não é só para o nosso desfrute, nosso deleite. Nós fomos chamados a ser salvos e a servir. Então, quando você está no corpo, você serve e é servido. No corpo, o mal ele não te toca, porque no corpo nós estamos protegidos pelo cabeça e uns pelos outros. É muito mais fácil para o nosso corpo quando todos os nossos membros do nosso corpo estão funcionando bem. Agora ali, o Bruno está com a asinha quebrada, né, Bruno? Aí o que acontece? A mão direita tem que ficar segurando a Bíblia sozinha. Aí quando vai abrir a Bíblia, como é que faz? Só com uma mão. Aí tem que ficar ali com a maior dificuldade, né? É muito mais fácil quando todo o corpo está perfeito, quando não falta nenhum membro. Nós fomos chamados por Jesus Cristo a andarmos em comunhão, juntos, em serviço e em amor, em serviço e em humildade, porque ele deu uma lição de humildade aqui para os seus discípulos e de serviço, e uma lição de amor para nós. Então, esse foi o primeiro momento da noite dele. Depois que ele deixou esse ensinamento para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele saiu dali. Em João 13, 14, 15, só para fechar esse primeiro momento, diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, assim como ele fez, nós devemos fazer, nós devemos servir uns aos outros. E também lá em João 15, 12, 13, diz assim, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, a gente vê aqui que essa última ceia representou esse chamado de comunhão e esse serviço em amor e humildade. Aí vamos para o segundo momento dessa noite, que é o momento onde Jesus, então, sai daquele lugar da Santa Ceia e vai para o Monte da Oliveira.
Você teve no Monte das Oliveiras, filha? Teve lá, né? Então, no Monte das Oliveiras existe um jardim chamado Getsêmani. Por isso que algumas versões dizem ele foi para o Monte das Oliveiras e outras dizem que ele foi para o Getsêmani, o jardim. É o mesmo lugar. O jardim está dentro do Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39 diz assim: e saindo da onde? Daquele momento da Santa Ceia, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E ele se afastou deles cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava. Ali no Getsêmani, Jesus viveu momentos de intensa agonia. Ele se separou um pouco dos seus discípulos. A gente calcula assim, olha, 1 tiro de pedra, depende da sua força, né? Mas é mais ou menos aí uns 30 metros. Então, ele não estava tão longe que os discípulos não o viam. Os discípulos conseguiam ver, mas ele se afastou um pouco. E nós sabemos que ali Jesus foi orar ao Pai. Ali também ele deixou exemplos maravilhosos para nós. Por quê? Porque ele sabia. Imagina uma pessoa que sabia que naquela noite ia morrer e sabia como seria a sua morte. Ele estava angustiado, ele estava agoniado. E a Bíblia relata isso. Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós porque ele sentiu as nossas dores. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder para saber como você se sente. Hoje, quando você está triste, Jesus sabe o que é tristeza. Quando você se sente só, ele sabe o que é solidão. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele não é um Deus distante, um Deus insensível, não. Ele deixou toda a sua glória. E ele veio ao mundo para... É como, eu sempre digo, é como quando você vai falar com uma criança, às vezes você precisa se abaixar assim, não é? Para você ficar na altura da criança. Aí você usa uma voz, assim, um tom de voz infantil, e aí você se faz entender melhor pela criança. Jesus fez isso. Ele desceu da sua glória, ele se rebaixou e se fez homem para poder se fazer entender por nós. E aí, naquela conversa ali, ele disse assim: Pai, como deve ter sido difícil esse momento. Ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. O exemplo que Jesus deixou para nós ali é um exemplo de confiança. Ele confiava em Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Há momentos que você não quer viver o que você está vivendo. Você não quer passar o que você está passando. Você não quer ser parte daquilo que está acontecendo. Mas você vai precisar administrar isso na sua vida e confiar que Deus está no controle. Deus sabe o que Ele está fazendo. Jesus, quando ele entregou a sua vida ali, ele disse assim: Pai, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa palavra, esse deve ser o nosso entendimento. Às vezes você está vivendo uma situação que você não entende, mas por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Hoje, então, a gente está tão presa aí, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu disse: olha, não olha para o mundo natural, olha para o mundo espiritual, porque nada disso que está acontecendo abala a nossa salvação. Nada disso que está acontecendo muda a nossa vida espiritual. Então, que os nossos olhos não estejam naquilo que é carnal, mas que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno. Porque, como diz lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas ocultas são para Deus. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Talvez lá na glória um dia você vai entender por que você passou por isso, por que você confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja perseverante. Jesus, ele perseverou, ele tinha uma missão e ele sabia qual era a sua missão, e a missão dele era difícil. A missão dele era uma missão dolorosa. Às vezes a gente reclama tanto da nossa vida. E olha, Jesus, ele sabia que ia morrer humilhado. Ele tinha todo o poder, toda a glória. Ele podia orar e Deus mandava milhares de anjos para fulminar aquele povo. Mas ele se submeteu. Ele passou por tudo aquilo. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Porque ele sabia que era necessário. E é interessante, depois, se você quiser, tudo que Jesus disse aqui está escrito lá em João 14. Você vai lá e lê João 14, tem a oração de Jesus. Ele intercedeu ali até por você.
Porque ele disse assim, ele falou com o Pai sobre os seus, que nenhum que o Senhor lhe deu se havia perdido, a não ser aquele que era o filho da perdição. E ele disse, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os guarde do mundo. E eu não peço só por esses que estão aqui, mas eu peço por aqueles que hão de crer. Quem eram aqueles que hão de crer? Éramos nós. Nós hoje somos aqueles que estamos crendo. Então, Jesus, ele é o nosso maior intercessor por causa disso mesmo. E lá em Isaías 55, 8 e 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, tem coisa que nós nunca iremos entender. E aí Jesus fez a Santa Ceia, foi para o Getsemane, quando ele estava orando, que terminou de orar ali naquele momento, entra Judas com os soldados romanos. E ali o que aconteceu? Jesus é levado preso e ele é traído. Por quem ele é traído? Por um dos seus discípulos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais generoso que você seja, por melhor pessoa que você seja, haverá traições. E a traição, ela é uma coisa assim, quanto mais próxima é a pessoa que te trai, maior é a dor, maior é a decepção. Mateus 26, 47 diz assim, ó. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes, da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, chegando-se a Jesus, disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então se aproximaram, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ou seja, além de Jesus já estar enfrentando a pior situação da sua vida, ele também teve que passar por esse momento de traição. Sabe quando você pensa assim, olha, tá tudo tão difícil que não pode piorar? Aí o negócio piora. Já aconteceu isso com você? Você fala, nossa, não tem mais nada agora que pode dar errado. Aí dá uma coisa assim, vem outra coisa, você fala, não acredito. Você pensa que está numa luta grande, mas vem outra luta maior ainda, né? Jesus, ele foi traído ali pelo seu próprio discípulo. E por mais que ele soubesse, a dor é igual. Por mais que você ande com uma pessoa que você fala assim, essa pessoa não é muito de confiança. Essa pessoa, em algum momento, ela vai me trair. Em algum momento, essa pessoa que vai me decepcionar. Mas quando aquilo acontece, é como se você nem soubesse. Dói do mesmo jeito. E aí, o que aconteceu aqui? Jesus é traído. E é interessante porque quando Judas chega, ele diz assim, amigo. Ele chama Judas de amigo. E lá, olha só, e quando Pedro vai falar com ele, tem um momento que ele chama Pedro de Satanás. Lembram disso? Por que eles chamam um discípulo que o ama de Satanás e chama o outro que está traindo ele de amigo? Porque naquele momento Pedro estava querendo desvirtuar Jesus da sua missão. E aqui Judas estava contribuindo para que a missão de Cristo acontecesse. Tanto que nesse momento aqui, o que Pedro fez quando os soldados chegaram? Pedro tirou a espada, foi lá e cortou a orelha do soldado romano. Ele queria impedir que os soldados levassem Jesus. E Jesus disse, para, guarda a sua espada. É necessário que eu vá. E pegou a orelha e colocou de volta. Imagina esse soldado, eu acho que ele depois saiu dali, se converteu e falou, esse aí eu não levo não. Porque a orelha dele voltou, que foi uma cirurgia plástica instantânea que Jesus fez, né? Ele parou um pouquinho para fazer um milagre, porque ele era maravilhoso. E ali ele foi levado aquela noite. Agora, olha só que coisa interessante. Eu estava olhando aqui. Não se passaram 24 horas sem que esse traidor morresse. Vocês sabiam disso? Olha só, você vai me acompanhar aí? Vamos pensar aqui. Na quinta-feira à noite, foi quando Jesus estava lá no Getsemane e chegou esses soldados e levaram ele. Então, a Bíblia diz que eles levaram ele, fizeram um julgamento ilegal durante a madrugada,
Porque no sistema judaico, eles contavam assim: 12 horas é a noite e 12 horas é o dia. 24 horas, assim, a partir do momento que o dia amanhece, então começa a contar. De 6 horas da manhã até as 7 horas é a primeira hora da manhã. É assim que eles contam. 7 horas é a primeira hora. Então, Jesus ele foi levado à noite, ele foi julgado de madrugada, a gente vai acompanhar isso aí, né? Porque o dia começa com o amanhecer e termina com o pôr do sol. Então, à noite de quinta para sexta, ele foi levado, fizeram aquele julgamento lá, acusando ele, o pessoal do Sinédrio, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, os anciões, os escribas, eles acusaram Jesus de quê? Que eles queriam matar Jesus, eles estavam com medo de perder o poder. Então, eles acusaram Jesus de se dizer rei. Então, eles diziam, olha, ele quer tomar o lugar de César, porque ele disse que ele é o rei dos judeus. E aí levantaram testemunhas falsas e julgaram Jesus e condenaram Jesus. E aí, quando o dia foi amanhecendo, olha, então a primeira hora foi 7 horas a primeira hora, segunda hora da manhã, 8 horas, terceira hora, 9 horas. 9 horas Jesus já tinha sido julgado, condenado e estava sendo crucificado. 9 horas da manhã, de quinta para sexta foi acontecendo tudo. 9 horas da manhã de sexta-feira, ele já estava sendo crucificado, que era a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Marcos 15, 25 diz assim: e era a hora terceira quando o crucificaram. Aí continuou, olha, sexta hora do dia, meio-dia, nona hora do dia, 15 horas. 15 horas da tarde, hora da morte de Jesus. Isso está lá em Marcos, no capítulo 15, verso 34 ao 37, que diz assim: e à nona hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam perto, ouvindo isso, diziam, eis que chama por Elias. E alguém correndo, embebeu uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta da vara, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Enquanto Jesus estava expirando, às 15 horas, lá em Mateus 27, 5, fala sobre Judas, que diz assim, e lançando as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se. Se você pegar esse capítulo 27, no versículo 1, fala que isso foi de manhã bem cedo. Então, o que aconteceu? Depois que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele se arrependeu. E aí ele voltou lá no sumo sacerdote, naqueles a quem ele havia recebido dinheiro para entregar a Jesus, e ele tentou devolver a moeda, as 30 moedas. Mas eles não quiseram, eles disseram, não, isso aí é o teu preço, é o preço da tua traição, você tem que viver com elas. E aí ele foi, jogou essas moedas e ele se enforcou. Ele não foi capaz de entender o amor perdoador de Jesus Cristo. Infelizmente, existem pessoas que são assim, que fecham o seu coração para receber o perdão de Deus. A salvação ela é baseada no arrependimento dos nossos pecados e na fé de que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. E ele nos ama. Então, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar a outra, ela não consegue se perdoar. Ela não consegue receber esse amor de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus te ama. E ele perdoou todos os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele morreu por causa disso. E ele não faz acepção de pessoas. Ele morreu para todos. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Aquele que crê no Filho do Homem já está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê no Filho do Homem será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, Judas, ele se suicidou. E a gente sabe que uma pessoa, quando ela se suicida,
ela não tem mais salvação para ela. Quarto acontecimento da noite, o julgamento. Então, Jesus foi levado, eu passei um pouquinho ali rapidamente sobre esse momento da traição, mas nesse julgamento ali, eles fizeram essas acusações falsas contra Jesus, eles fizeram esse processo injusto, mas mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo humilhado, Jesus permaneceu sereno, Jesus permaneceu firme, sem se defender. Lá em Mateus 27, do 12 ao 14, diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe respondeu palavra, de modo que o governador se maravilhou muito. E sabe por que Jesus não falou nada quando ele estava sendo julgado? Para cumprir as escrituras, porque Jesus ele cumpriu mais de 300 profecias acerca do Messias. E lá estava escrito assim, olha: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então, Jesus deixou uma lição maravilhosa para nós aqui. Como é importante, nesses momentos de humilhação, você manter a sua integridade. Nos momentos difíceis, você manter a sua fé. Jesus sabia quem ele era. Olha, tem um momento no julgamento que ele vai falar com Caifás e ele dá uma resposta que eles não gostam e eles dão uma bufetada assim no rosto de Jesus. E Jesus não fez nada, não falou nada, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Quanta humilhação! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo passou sendo humilhado, subjugado, zombado por homens de carne e osso, como eu e você. Mas ele suportou tudo aquilo. E ele nos dá uma lição aqui. Nós temos que suportar a vida. Sabe, às vezes você vai estar em honra. Às vezes você vai viver vitórias, conquistas, momentos felizes. Mas haverá dias de humilhação também. Haverá dias de vergonha, haverá dias de dificuldade. Mas nós temos que permanecer firmes e íntegros, sem negociar os nossos princípios em toda e qualquer situação, porque isso mostra uma maturidade cristã dentro de você. Nós não somos guiados pelo que vemos, nós vivemos do que nós cremos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não podemos ser guiados pelas circunstâncias, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas fica triste que vai passar? Foi isso que ele falou? Não, ele disse o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo para que vocês vejam que vocês também vão conseguir vencer. Aliás, nós fomos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele já venceu. A gente só precisa seguir ele agora, porque a sua salvação ninguém pode roubar. Amém? E por último, para encerrar, aqui o quinto e último acontecimento da noite, que foi a crucificação, que já não era nem mais noite, né? Aí já era no outro dia, que foi a crucificação de Jesus. Aquele momento onde levaram ele para viver o ápice da sua mensagem de amor. Esse aqui foi o momento mais importante, porque foi onde Jesus deixou essa mensagem de amor e de redenção. Ele entregou a sua vida para nos oferecer uma esperança e uma nova vida. Ali, na cruz do Calvário, Jesus ele vivenciou um sofrimento em uma dimensão que eu e você não conseguimos descrever. Um sofrimento indescritível, tanto físico quanto espiritual. Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo aqui? Né? Naquele filme dá para ver, né? Difícil às vezes ver aquele filme sem chorar, né? Que você fica imaginando assim, quanta dor, quanta judiação, quanta injustiça, né? Nossa, ele foi zombado, humilhado e foi submetido a uma forma brutal de execução. Tão brutal que, como era sexta-feira, no outro dia era Páscoa, no sábado era Páscoa, eles não queriam que aqueles homens estivessem pendurados na cruz na Páscoa. Então, como eles estavam demorando para morrer, eles mandaram
os soldados irem lá e quebrarem as pernas, porque imagina, né? Jesus estava crucificado lá com os pregos, mas os ladrões estavam amarrados. Então, naquela posição amarrada ali, a perna sustentava um pouco para eles poderem respirar, porque o pulmão já estava esticado, eles não estavam conseguindo mais. Se quebrasse a perna, aí eles morriam sufocados. Então, mandou eles irem lá e quebrar a perna. Mas quando chegaram perto de Jesus, Jesus já havia expirado. Lembra que às 15 horas ele expirou? Ele entregou o Espírito para cumprir a profecia que estava escrita, que nenhum osso dele seria quebrado. Nenhum osso dele foi quebrado. Mas o centurião foi lá e enfiou uma lança assim ao lado dele, e a Bíblia diz que dali saiu sangue e água. E naquele momento, o céu escureceu, as trevas envolveram a terra. Houve um grande terremoto. Mortos ressuscitaram naquele dia, porque aquele dia aconteceu o maior evento da história da humanidade. Naquele dia, os céus se abriram. Naquele dia, a salvação foi derramada sobre a terra. O Espírito Santo de Deus descia do céu e passava agora a habitar dentro de cada ser humano. Dentro de mim e de você hoje habita o Espírito de Deus. E ele não faz visitação, ele habita, ele mora. Deus nos fez morada do eterno. Hoje nós temos esse privilégio que nem o rei Davi tinha, nem Salomão em toda a sua glória, eles eram visitados. Mas nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, que nos abençoa, que nos guia, que fala conosco, que nos dá direção. Nós temos hoje acesso direto ao trono do Pai, porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima embaixo, abriu o caminho. Hoje nós não precisamos de nenhum intercessor, a não ser o nome de Jesus Cristo. Eu não dependo hoje de nenhuma imagem, de nenhum santo, de nenhum falso Deus. Eu tenho acesso direto a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, através de Jesus Cristo. Ali ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele, porque por ele, para ele, nele são todas as coisas. E ali na cruz o Senhor deixou para nós esse exemplo de amor incondicional. E ele deixou um exemplo de perdão, porque enquanto eles estavam ali, crucificando, colocando esponja com vinagre na boca dele, porque ele tinha sede. Lá em Lucas 23, 24, diz assim, e Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Em meio à agonia, em meio ao sofrimento, em meio à dor, não dá para imaginar a dor que Jesus estava sentindo. Como que o corpo dele já estava todo dilacerado, todo arrebentado ali, pendurado, tantas horas. E ele olha para o Pai, e ele diz assim, Pai, ele sentiu, naquele momento, dor, ele sentiu abandono, porque a Bíblia diz que como ele estava carregando, ele carregou ali na cruz o nosso pecado. Então, naquele momento, Deus, quando olhava para ele, viu o filho, mas quando olhou para ele, viu todo o pecado da humanidade. É como se Deus tivesse virado assim, ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Mas não é que Deus o abandonou na cruz. É porque ele sabia que ele precisava, naquele momento, levar todo aquele pecado. Mas mesmo assim, ele olhou para a multidão e ele disse, Pai, é como se ele dissesse, não imputes a eles esse pecado, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E hoje, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente poder encerrar essa ministração aqui. Aquela multidão não sabia o que estava fazendo de verdade, não tinham noção, mas hoje nós sabemos, eu e você sabemos. É impossível hoje conhecer a história de Jesus Cristo, saber toda a trajetória dele, tudo o que aconteceu, ter acesso à palavra de Deus e não se render a esse Deus maravilhoso. Não se render a esse sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Não corresponder a esse amor em obediência, em fé, em rendição. Essa noite eu quero te chamar a se render a Jesus Cristo. Sabe, na verdade a gente nem devia dizer assim, aceitar a Jesus Cristo.
Porque é Ele que tinha que nos aceitar. Nós é que tínhamos que implorar para que Ele nos aceitasse. Mas a Bíblia diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Então Ele todos os dias está batendo a porta do nosso coração. É impossível receber tanto amor, receber essa graça da salvação, sem retribuir a Ele. E como é que você pode retribuir a esse amor de Jesus Cristo? Primeiro, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E segundo, se submetendo aos princípios da sua palavra. Deus é amor. Importa que aqueles que o ame, o sirva e o adore em espírito e em verdade. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, baixar a sua cabeça. E eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje é dia de Santa Ceia. Nós vamos nos preparar agora para ceiar. E quando nós ceiamos, ao comer o pão e ao tomar esse cálice, nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu aceito o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou. Eu me submeto à Tua vontade, porque eu aprendi com o Senhor. Quando o Senhor disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Eu quero dizer isso também para o Senhor nessa noite, Pai. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você diga: Senhor, o Senhor sabe como está a minha vida, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que o meu coração ainda não é completamente seu, eu ainda estou preso a umas coisas, tem coisas que eu não consigo me libertar. Essa é a noite para você orar e dizer: Deus, me liberta, me ajuda, porque Ele está aqui para isso. Ele está aqui para te ajudar. Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador. Pai, eu entrego agora a vida dos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão online agora, ouvindo, ó Deus, essa ministração e recebendo essa palavra. Deus, eu não sei qual é a área da vida deles, onde eles foram escravizados pelo pecado, onde o inimigo entrou e se instalou e eles não conseguem se libertar. Mas eu conheço um que é o libertador de Israel, é o Todo-Poderoso de Israel. Assim como o Senhor libertou a minha vida um dia, o Senhor pode libertar também a vida do teu filho, da tua filha, seja do que for, porque nenhum vício, Senhor, é maior do que o teu amor por nós, nenhuma paixão diabólica é maior do que o sacrifício de Jesus lá na cruz. Não existe nenhuma fama, nenhum dinheiro, nenhum poder. Todo espírito de orgulho caia por terra, em nome de Jesus. Todo coração, ó Deus, que está frio, Deus, todo coração que está endurecido, seja amolecido e receba o amor de Deus, em nome de Jesus. Senhor, não permita que o teu filho, que a tua filha entre o ano de 2025, como foi 2024, tira toda a incredulidade, toda a apostasia, retira toda a escravidão. A tua palavra diz que o Senhor, o ungido de Deus, foi chamado, veio ao mundo para arrancar aqueles que estavam no reino das trevas e trazê-los para o reino da sua luz, ó Deus. Então, todo aquele que está preso em um cativeiro, prisões espirituais, cativeiros emocionais, cativeiros de maldições hereditárias, Pai, que sejam liberados. Eu profetizo liberados em nome de Jesus Cristo, para viver o teu amor, para receber o teu perdão, para ter uma vida completamente restaurada, para viver uma vida abundante em Cristo Jesus, onde fluía o pecado. Ah, Deus, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí vai fluir a graça de Deus. Onde havia, Senhor, contenda, onde havia discussão, haverá paz em nome de Jesus. Onde havia, Senhor, espírito de temor, tira todo o
medo, Senhor, do teu filho de mergulhar de cabeça. Tira todo o temor. O Senhor, o teu amor lança fora todo medo. Que ele seja livre, que ela seja livre para entrar um ano maduro. Filho maduro, filho que se rende, filho que entende o que é dependência espiritual. Porque sozinhos nós não podemos nada. Nós precisamos do Senhor. Deus, nós nos submetemos à sua autoridade. Nós nos submetemos ao teu amor. Nós aceitamos o teu amor. Aceitamos o seu sacrifício na cruz. Hoje nós estamos ceando aqui, 1º dia de dezembro de 2024. Nós estamos renovando a nossa aliança contigo. Nós estamos cumprindo o memorial, aquilo que o Senhor estabeleceu. Hoje, 2024 anos depois, nós estamos aqui como igreja, como seus discípulos, dando continuidade à tua vontade, fazendo a tua vontade, mas queremos nos submeter, corpo, alma e espírito, com entendimento, Deus. Não queremos ser meninos, não queremos brincar de ser cristãos. Nós somos os teus filhos, nós somos o povo eleito, a geração santa, o sacerdócio real. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo na cruz. Nós aceitamos o perdão pelos nossos pecados. Sabemos que não somos perfeitos, mas não pertencemos às trevas. Nós pertencemos à luz. Usa, ó Deus, poderosamente a vida dos teus filhos aqui e aqueles que estão em casa também, para que esse evangelho continue sendo pregado a todas as nações da terra, para que todos ouçam e conheçam que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ti, e que todos saibam que o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas não se turbem o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei para estar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que nós estamos declarando aqui nessa noite. Ele está voltando. Ele vem. E nós subiremos com Ele. Nós reinaremos com Ele. Nós estaremos todos juntos, Beto, sentados em uma mesa linda. Essa mesa se chama a Mesa das Bodas do Cordeiro. E lá nós estaremos participando da nossa primeira Santa Ceia lá com Ele. Mas por enquanto a gente ainda vai participar aqui. Amém?